Olá, sejam bem-vindos novamente. Bom, você terminou seu primeiro tratamento. Parabéns, porque esse é o santo graal do roteirista. É aquilo que nos dá dor de cabeça, é aquilo que não nos deixa dormir. Então, meus parabéns se você já chegou nesse passo, ou se você um dia vai chegar nele. E isso com certeza é o processo mais difícil, né? Só que ele não é o único. Porque a partir do momento que você termina um roteiro, e como a gente está falando de cinema, que é uma arte extremamente cara, né? Você depende de equipamentos, né, com alto custo, de logística, ainda mais quando a gente está falando de um longa-metragem, né? Mesmo um longa-metragem muito simples de fazer, com pouquíssimos personagens, você demora dias e dias para fazer, né? Então, você terminou o seu primeiro tratamento do seu roteiro, né? O que você pode fazer para continuar fazendo outros tratamentos e encontrar parcerias, encontrar patrocínios, né? Quais são os caminhos que você pode seguir? Bom, é sobre isso que a gente vai falar agora. A primeira coisa que você tem que se perguntar quando você termina o seu primeiro tratamento, né, é se você vai se responsabilizar pela direção artística e ou executiva desse projeto, ou se você vai negociá-lo para outros produtores ou outros players, né? O que no fundo quer dizer, você vai passar para frente, né, esse projeto para se concentrar em outro. Então, geralmente, só quem é roteirista, ele está buscando parceiros para realizar, né? Está buscando diretores, está buscando produtores, né? Está buscando canais e etc. E aí você tem um determinado caminho a seguir com relação a isso. Já se você é um roteirista, que você tem o objetivo de ser o diretor também, né, o que acontece em muitos casos, aí a gente já está falando também de um outro processo, né, onde você vai ter que estar ligado ao processo de execução, né, do filme ou da série. E a outra possibilidade também é de ser uma série, no caso, e você ser o criador e você negociar, né, com algum parceiro, né, a produção dessa série enfim, vão ter diretores, vão ter outros roteiristas que vão te auxiliar nesse processo. Mas a partir do momento que você tem o primeiro tratamento do seu roteiro, né, seja de filme ou de série, você responde essa pergunta, mas ao mesmo tempo tem coisas que você já vai ter que fazer, né? E eu recomendo muito que você já faça um projeto, que pode ser um projeto textual, bem feito, mas o ideal é que esse projeto textual ele possa estar embutido dentro de um projeto gráfico. É esse projeto que vai poder apresentar algumas possíveis locações ou possíveis ideias, né, de referências que o seu filme ou que a sua série vai ter. Então é muito importante que você, independente se vai fazer sozinho ou vai pedir ajuda de alguém, de designer ou alguém que já tem experiência nesse tipo de processo, você faça um projeto relativo a esse filme para que você possa, esse seja o seu material de apresentação do seu roteiro e ele seja a porta de entrada para uma possível negociação, né, com parceiros. Então, existem alguns aspectos básicos para a elaboração desse projeto. Repetindo, independente se vai ser um projeto textual ou um projeto gráfico, você tem que ter alguns textos ali contidos, né? E então eu vou falar de algum dos principais deles, né? Que é a logline, que é a apresentação, que são os personagens, que é a sinopse, que são as referências e também a sua apresentação, né? Que você, como roteirista do projeto, né? Você também tem que aproveitar essa oportunidade para apresentar o seu trabalho, a sua pessoa, a sua formação, dentre outras informações. A logline é um resumo em uma frase da sua história, onde você apresenta o protagonista, o conflito principal e parte do desenvolvimento rumo à resolução desse conflito, né? Então, a logline, ela, em uma frase, tem que ter esses três aspectos, onde ela vai mostrar que existe um personagem interessante ali, onde você tem também o universo onde a história acontece e qual é o conflito principal, né?
E na logline você não dá já a solução da sua história. Então ela serve para instigar o leitor. Então nessa frase você tem que conseguir lançar ali o conflito e dar alguns caminhos, né, do qual o protagonista pode tomar para resolver aquele conflito. Então a logline é esse texto bem básico, né, bem sintético, e geralmente ele se faz quando você já passou por vários processos de desenvolvimento do roteiro. É uma das coisas mais difíceis de se fazer e não é algo que você vai fazer antes de fazer o roteiro, ou argumento, ou sinopse. Não, ela é algo que você vai estar sempre retornando para ela. Então a logline é essa primeira apresentação do seu projeto e ela serve também para você apresentar, né, num lugar, numa negociação, num ambiente de onde tem produtores audiovisuais, rapidamente qual é a síntese do seu projeto. Outro texto que não pode faltar no seu projeto gráfico é a apresentação, né? E nessa apresentação, que pode ser de mais ou menos de 1.000 a 1.500 caracteres, né, você tem várias informações que você pode botar ali. Por que você está fazendo aquela história, né? O que te interessa nela, um pouco do tema, da premissa. Então, existem diferentes elementos que você pode trabalhar essa apresentação e que vai gerar e vai instigar no leitor, né, um conhecimento abrangente do que aquela história é, de onde ela veio e para onde ela vai, né? Então, é muito importante você ter um texto que sintetize, né, essa apresentação do projeto e que mostre ao espectador o que ele vai esperar disso, né? Então, muitos editais, né, também requerem apresentação, então é um texto ótimo também para você colocar em editais. E também ele serve, pelo menos para esse projeto inicial, como quais são os objetivos desse projeto, qual é a justificativa, né, desse filme, por que ele existe, né, qual é a urgência dele. Então, a apresentação é esse lugar, esse momento onde você tem a oportunidade de fazer esse texto. Bom, depois de você ter apresentado o logline, que é o resumo da sua história, depois de você também ter feito um texto de apresentação com as premissas, o tema, né, o porquê que a história surgiu, é a hora de falar dos personagens. Então, para um projeto de longa, geralmente, você tem de 5 a 10 personagens que você coloca ali no seu projeto, né? Onde cada texto, para cada personagem, tem um tamanho de texto, né, apropriado. Então, geralmente, o protagonista, né, que é o personagem principal, você usa mais ou menos 2 parágrafos, né, apresentando qual é o perfil psicológico e o perfil físico dele, né, mais ou menos nesse primeiro parágrafo, e no segundo, onde você vai apresentar o conflito, né, qual vai ser o incidente excitante que ele vai enfrentar, quais são os melhores amigos, quem são os inimigos. Então, nesse segundo parágrafo, você fazer um resumo de como que esse personagem vai lidar com todos esses obstáculos e desafios que vão surgir ao longo do filme. E complementando, né, você tem os personagens coadjuvantes, onde se inclui aí os aliados, o antagonista, né, os aliados do antagonista, e que você usa um parágrafo para cada um deles, né? Então, se no protagonista a gente tem mais ou menos 2 parágrafos, isso são apenas recomendações, né, não são regras. Os coadjuvantes você tem um parágrafo para cada, ok? E finalizando, você tem personagens secundários, que alguns podem ser alguns personagens que são extremamente relevantes para a história, mas vão aparecer só em uma cena ou em poucas cenas. Então você dedica uma frase, né, 2 frases para eles ali. E sempre julgue se é importante colocar determinado personagem secundário ou não no seu projeto gráfico, para não parecer uma salada de personagens e o leitor do seu projeto pensar: meu Deus, mas que filme é esse, né? Quantos personagens tem aqui? E, logicamente, no caso de série, né, onde você está trabalhando com diferentes núcleos narrativos, aí você claramente pode colocar vários personagens principais, vários aliados, vários antagonistas, mas sempre obedecendo um tamanho proporcional do texto com relação à importância deles na história. Bom, já de conhecimento, né, do logline, que é o resumo da sua história, onde você já apresentou,
né, esses personagens. Agora é um momento onde vale a pena você apresentar todo o seu arco narrativo do seu filme e da sua série. Então, a sinopse ela pode variar em diversos tamanhos, né? 1 página, 3 páginas, 5 páginas, existem diferentes definições. Eu imagino que para um projeto inicial que você vai apresentar para uma produtora ou para um player, né, que você tem que ser bem sintético, eu recomendo que a sua sinopse tenha 1 página, né, de aproximadamente 1.500 caracteres, onde você divide em 3 parágrafos, 500 caracteres para cada parágrafo, aproximadamente. Então, o primeiro parágrafo, você coloca ali a apresentação do personagem, o incidente citante, ele é o ato 1, né? E seguindo a lógica, você, para os outros parágrafos, vai colocando os outros atos. Então, o segundo parágrafo, você coloca ali, resumidamente, né, o ato 2, com o midpoint, os obstáculos e desafios que esse protagonista vai enfrentar. E no ato 3, outro parágrafo, onde você vai inserir ali o clímax, né, o desfecho da sua história e qual vai ser a grande conclusão, né, da sua narrativa. O público-alvo ele é muito importante para a sua história. Muitos roteiristas cometem o erro de não colocar nos seus projetos qual seria o público-alvo. É muito importante, mesmo que a sua história seja bem pessoal, seja do seu coração, que você entenda mais ou menos quem é que vai assistir, né, esse filme, esse produto final, né, seja filme ou série, nos cinemas, na televisão. Então, mesmo que alguém do marketing, um produtor executivo, um produtor mais experiente, no futuro vá pegar o seu projeto, depois de negociado, né, depois de feito uma avaliação sobre ele, de qual é o público-alvo, é interessante mostrar que você fez esse dever de casa. Que você já analisou filmes similares, com gêneros similares, com personagens parecidos, com universos que te influenciaram para a construção da história. Então veja quais são os públicos-alvos, né, dessas histórias e outras referências, e vale a pena colocar no projeto gráfico também, que com certeza vai agregar o seu possível parceiro, o player, o produtora que você for apresentar. Uma outra página para o seu projeto gráfico, que é muito importante, né, são as suas referências, né, para aquele projeto em específico. Então, ele pode se dar através de um mood board, né, que você vai mostrar ali quais são as cores que o filme pode ter, mas sempre tentando pegar cenas de outros filmes ou construindo junto, né, com o designer, através de programas, né, de criação de imagens, né, e hoje já tem muitos aí, inteligência artificial, que você consiga criar imagens que possam trazer uma referência do que vai ser o projeto, né, para que o produtor, o leitor do seu projeto, é mais ou menos isso. E, logicamente, quando eu falo de referência, né, eu também estou falando de outras referências cinematográficas, de outras referências de séries. Então, sempre faça essa pesquisa. E na última página da sua apresentação no projeto gráfico, colocar a sua apresentação, né, a sua mini bio. Né? Então é um parágrafo explicando quem é você, por que você é roteirista, quais são as suas referências, quais são as suas influências, qual é a sua formação. E é sempre importante você colocar isso nos projetos para que, com essas informações sobre quem você é, né, o produtor, o player, que ele possa conectar com a sua narrativa, né? A partir dali ser quase uma introdução, né, do porquê que aquela história existe e como que ela vai ser trabalhada, e saber também outros trabalhos que você já fez. Então é muito importante que você se apresente no projeto gráfico. Bom, a realização do seu projeto vai depender de vários fatores. Como eu falei no início, vai ser você que vai levar para frente como produtor ou como diretor, ou você vai se associar a parceiros, a produtoras, players do mercado. Então, cada um vai ser a sua estratégia. Mas, independente disso, é provável, né, que esse projeto vá tentar algum edital público, algum edital privado, né, tem o fundo setorial audiovisual, existem as rodadas de negócios, né, que são eventos que acontecem, que tentam unir roteiristas com produtores, produtores com canais e players no mercado. Então, são eventos que você pode estar com o seu projeto gráfico para apresentar para essas pessoas. E também existem as leis de incentivo, né? Então, todos esses são mecanismos
que você tem, né? Enfim, é um assunto muito extenso. Quem sabe eu fale sobre isso em vídeos posteriores no futuro. Mas fica aqui, né? Acho que a dica principal é que depois que você termina o seu primeiro tratamento, depois que você faz o seu projeto e que você está com esses dois elementos, né? Que você busque parceiros, né? E aí que vocês juntos vejam qual é a melhor forma de participar de um edital, de um fundo internacional, de uma rodada de negócio, e que isso seja uma atitude colaborativa, né, coletiva, porque o cinema é isso, né, o audiovisual é isso, é coletividade. Então é importante que você conecte ao seu projeto vários outros agentes da indústria audiovisual. Eu vou colocar aqui um link na descrição onde vocês vão poder ter mais informações sobre o Projeto Breve Brasil, sobre o Retomada Cultural, sobre minha carreira e outros projetos que eu estou fazendo. Espero que seja muito útil para a formatação e o desenvolvimento dos projetos e roteiros de vocês. Comente, compartilha, curta, compartilhe com seus amigos, que eu pretendo lançar aqui no canal outros conteúdos, né, sobre roteiro, sobre produção audiovisual, sobre os outros projetos que eu estou fazendo. Agradeço novamente à Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro por apoiar o projeto Um Breve Brasil. Se não fosse por esse apoio da SESC, né, nem o roteiro de Um Breve Brasil teria o seu desenvolvimento e nem essas oficinas seriam realizadas. Até a próxima!